Todo mundo fala que quer liberdade. É quase automático. Você pergunta para qualquer pessoa o que ela quer da vida. Ela pode querer muitas coisas, mas em algum momento específico ela vai falar que quer ser livre. Mas pouca gente para pensar no que realmente isso significa. Porque a liberdade, do jeito que ela é vendida hoje, virou um produto bonito, um conceito limpo, editado e com filtro. Liberdade virou sinônimo de viajar, trabalhar pouco, ganhar dinheiro fácil, não ter chefe e acordar a hora que quiser. Só que essa liberdade aí não passa de uma propaganda bonita. A realidade é bem menos glamourosa. E talvez por isso tanta gente corre atrás e vai desistir no meio do caminho. Porque liberdade não é fazer o que você quer, simplesmente. Liberdade é fazer e sustentar as consequências das suas escolhas, sem ter para quem correr. Quando você não tem chefe, você também não tem um culpado. Quando você não tem um salário fixo, você também não tem nenhuma garantia. Quando você desiste de sair do padrão, você também abre mão da validação das pessoas. E aí começa a ficar pesado. Porque no fundo, o que a gente quer, muitas vezes não é liberdade. É simplesmente alívio. Alívio do trabalho que a gente não gosta, alívio da rotina cansativa e de sentir preso. Mas a liberdade não pode ser uma fuga, porque precisa de responsabilidade. E responsabilidade também cansa. Cansa porque você que decide, é você que erra, é você que corrige e você que aguenta o peso de não saber se vai dar certo. Não tem roteiro pronto, não tem caminho garantido, não tem liberdade de fazer o que quer e não ter consequências, não tem ninguém segurando sua mão. E a verdade é que isso assusta. Por isso que a maioria das pessoas prefere ficar onde está, mesmo ruim, reclamando, mesmo estando insatisfeita. Porque ali pelo menos existe uma ilusão, de segurança. Você sabe quanto vai ganhar no final do mês, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que esperam de você. Agora, quando você escolhe liberdade, você troca certeza por possibilidade. E será que você está disposto a fazer essa troca? Porque possibilidade também significa poder fracassar, significa erro, significa dias em que você vai duvidar de tudo. E isso não é postado, Ninguém mostra o momento em que o dinheiro não entra, o momento em que você se compara, o momento em que parece que tudo está avançado menos você. Essa é a parte invisível da liberdade. A parte que não vende, a parte que separa quem fala de quem realmente vive. Porque viver com liberdade existe um nível de honestidade que pouca gente aguenta. Você começa a perceber que não dá mais para culpar o sistema por tudo. Não dá mais para jogar a responsabilidade para os outros. Não dá mais para usar desculpas confortáveis. Ou você faz ou não faz e aguenta. Ou você evolui ou fica parado. Isso é libertador, mas também é pesado. Porque não tem um meio termo. E talvez seja por isso que a gente trava. Porque quer liberdade, mas também quer conforto. Quer autonomia, mas também quer segurança. Quer resultado, mas não quer abrir mão de nada. Só que liberdade exige troca. Sempre. Você não ganha liberdade para perder alguma coisa no caminho. Às vezes você perde estabilidade. Às vezes você perde aprovação. Às vezes você perde até as pessoas que não entendem sua escolha. Você sempre vai perder alguma coisa. E essa parte dói. Dói porque a gente foi ensinado a buscar aceitação, a seguir um caminho seguro e fazer o que faz sentido. Mas liberdade não é sobre fazer sentido para os outros, é sobre fazer sentido para você mesmo. Mesmo se ninguém te aplaudir, a liberdade é solitária.
Não o tempo todo, mas em muitos momentos. Porque nem todo mundo vai entender o que você está construindo, nem todo mundo vai enxergar o valor no processo, e se você depender disso, você vai parar. Por isso que liberdade exige algo que não é muito popular hoje: consistência sem validação. Você continua, mesmo sem resultado imediato, sem reconhecimento, sem ter certeza. Isso vai contra tudo que a gente vê na internet, porque tudo é rápido, é imediato, é fácil, mas nada é sólido. Nada sólido é construído assim. Liberdade de verdade é construída no invisível. Nos dias em que você não está motivado, nos momentos em que seria fácil desistir, nas pequenas decisões que ninguém vê. Isso não tem glamour nenhum. É repetitivo, cansativo e muitas vezes entediante, mas pode funcionar. E aí vem uma virada que talvez incomode. Talvez você não queira liberdade, talvez só queira parar de sofrer. E isso são coisas diferentes. Porque parar de sofrer pode resolver um problema específico, mudar de ambiente, ajustar sua rotina. Agora a liberdade é um estilo de vida. É escolher viver com menos certezas em troca de mais controle. E isso não é para todo mundo, e tudo bem. O problema é quando você se engana, quando você se vende nessa ideia de que quer liberdade, mas continua fazendo escolhas que priorizam conforto acima de tudo. Aí você entra num ciclo perigoso. Você sonha com uma vida diferente, mas age como se quisesse continuar na mesma. Isso gera uma frustração, porque no fundo você sabe que não está dando tudo, sabe que está evitando o desconforto, sabe que está escolhendo o caminho mais fácil, mesmo dizendo o contrário. E essa incoerência pesa mais do que qualquer dificuldade externa. Então talvez a pergunta certa não seja como eu fico livre, mas sim o que estou disposto a abrir mão para isso. Porque essa resposta define tudo. Se você não está disposto a lidar com incerteza, talvez um caminho mais estável faça mais sentido. Se você não quer abrir mão do conforto imediato, talvez o preço seja alto demais para você agora. E não tem problema nenhum nisso. O erro não está em não querer pagar o preço. O erro é fingir que quer e não agir de acordo. Liberdade não é obrigação. Não é um nível em que todo mundo precisa atingir. Mas se você decidir buscar, você precisa entender o jogo. Então viva do jeito que você quiser. Valeu, curta, comenta, compartilha, hypa, dá uma ajuda aí no canal. Tamo junto.